Segunda semana de desenvolvimento embrionário humano. A implantação ou nidação começa por volta do 6º dia após a fecundação. A nidação inicia-se pelo polo embrionário. O polo embrionário é o local onde fica o embrioblasto. 2/3 das nidações ocorrem na parede posterior do útero. Aqui observamos a estrutura de um embrião no 6º dia de desenvolvimento pré-natal humano. Eis aqui o endométrio, representado então por essa região azul, por essa camada de células alaranjadas. Nós temos então aqui as glândulas endometriais. Em amarelo nós temos a secreção das glândulas endometriais. E aqui na coloração mais púrpura, nós temos os capilares do endométrio. Observe que essa imagem mostra secção transversal tanto das glândulas quanto dos capilares. E eis aqui o embrião, com o trofoblasto, essa camada superficial, e o embrioblasto, esse amontoado de células na região do polo embrionário. E eis aqui a cavidade blastocística. Para começar a nidação ou implantação, tem que haver um reconhecimento molecular entre a camada de integrinas do trofoblasto e a de proteínas fibrosas e ácido hialurônico do endométrio. Assim que o embrião toca no endométrio, haverá um reconhecimento molecular. As integrinas do endométrio vão reconhecer as proteínas fibrosas do trofoblasto, além do ácido hialurônico, que não é uma proteína, e sim um carboidrato. Esse reconhecimento molecular vai garantir, então, o início da nidação. Lembremos que as proteínas fibrosas que cobrem o trofoblasto são representadas pelo colágeno, pela laminina e pela fibronectina. Após esse reconhecimento, o trofoblasto vai se diferenciar em duas regiões. O citotrofoblasto, que é uma camada de células mononucleadas limitadas por membranas plasmáticas, e o sincício trofoblasto, que é uma massa de aloplasma cheia de núcleos. O sincício trofoblasto ele deriva do citotrofoblasto. O citotrofoblasto então começa a proliferar por mitoses. As células do citotrofoblasto, ao proliferarem por mitose, vão começar então a perder suas membranas limitantes e vão se fundir, criando essa massa conhecida como sincício trofoblasto. Então, o que é o sincício trofoblasto? O nome já está dizendo. Sincício é uma massa de aloplasma cheia de núcleos, produto da fusão de células que perderam as membranas limitantes. Que células são essas? São células derivadas do cito. Então, esse citotrofoblasto prolifera por mitose, perde as membranas e forma o sincício. O sincício trofoblasto ele também tem capacidade mitótica. Esses núcleos acabam se dividindo, aumentando então ainda mais a massa sincicial. O trofoblasto prolifera-se e diferencia-se em citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Por definição, citotrofoblasto, camada de células mononucleadas que sofrem mitoses de forma ativa, migrando para o sincício trofoblasto, onde se fundem e perdem as membranas plasmáticas limitantes. E o sincício trofoblasto, massa multinucleada formada pela fusão de células do citotrofoblasto, que penetra no endométrio. Lembremos mais uma vez que há também mitoses nos núcleos do sincício trofoblasto, aumentando ainda mais a sua massa. Sincício trofoblasto penetra no endométrio por ação de enzimas. Essas enzimas hidrolíticas, liberadas então pelo sincício, vão corroer o endométrio, permitindo então a penetração de toda a estrutura embrionária. Detalhe que haverá uma facilitação dessa penetração, porque as próprias células do endométrio sofrerão um processo de apoptose. Apoptose é a morte celular programada. Então, haverá uma facilitação da penetração do embrião na estrutura endometrial, porque as células vão sofrer a chamada morte celular programada, MCP, ou apoptose. Então, como você pode observar aqui nessa imagem de maneira mais geral, estamos aqui por volta do 7º dia de desenvolvimento pré-natal humano. Observe o sincício trofoblasto escavando a estrutura endometrial. Por volta do 8º dia, a massa do sincício trofoblasto já está bem maior. E cada vez mais que o sincício trofoblasto prolifera, cada vez mais que sua massa aumenta, mais enzimas ele vai liberar sobre o endométrio. E quanto mais enzimas ele liberar sobre o endométrio, mais ele vai escavando-o. Essa escavação, então, vai garantir a penetração, o aprofundamento da estrutura embrionária. Ao mesmo tempo que você observa aqui o sincício, você observa aqui o citotrofoblasto. O embrioblasto, que era aquela massa de células aqui no teto do polo embrionário, irá se despregar do polo embrionário. E ao se despregar,
o embrioblasto vai formar o disco embrionário bilaminar, formado por essa camada de células azuis, o epiblasto, por essa camada de células alaranjadas aqui, o hipoblasto. Então, o epiblasto e o hipoblasto formam o disco embrionário bilaminar, surgindo aqui uma cavidade. Essa cavidade entre o epiblasto e o seu teto aqui, esse teto formado por uma camada de células chamado ectoderma extraembrionário, porque está fora do embrião, o embrião vai ser então representado apenas por esse disco bilaminar. Então, essa cavidade é conhecida como cavidade amniótica, que o que era cavidade blastocística passa a ser agora cavidade vitelínica primitiva, revertida pelo endoderma extraembrionário, que é o endoderma que está fora do embrião, já que o embrião é representado pelo disco bilaminar embrionário, que é justamente o epiblasto e o hipoblasto. Vale ressaltar que, apesar de a gente chamar disco embrionário bilaminar, todos os folíolos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma intraembrionários ou embrionários, serão todos derivados apenas do epiblasto e não do hipoblasto. Por volta do 8º dia, nós temos essa imagem e observe que o embrião está parcialmente nidado na estrutura endometrial. O sincício trofoblasto ele é formado por lacunas, que são espaços internos. Com a ruptura dos capilares sanguíneos e com a ruptura das glândulas endometriais, o conteúdo dos capilares, no caso sangue, e o conteúdo das glândulas, que são justamente as células das próprias glândulas que degradam-se por ação das enzimas do sincício trofoblasto, esse conteúdo dos capilares e das glândulas irão preencher essas lacunas do sincício. Mais uma vez eu lembro, as lacunas são espaços dentro do sincício trofoblasto. Com isso, por volta do 9º dia, aqui você observa o 10º, mas por volta do 9º dia, o início da chamada circulação útero-placentária. Então eu posso usar o termo placenta a partir do 9º dia de desenvolvimento pré-natal humano. Com o preenchimento dessas lacunas, que são esses espaços aqui do sincício, teremos então a troca de substâncias. Oxigênio e nutrientes irão passar do sangue para o sincício, do sincício para o cito e do cito para o disco bilaminar, como também excretas CO2 irão seguir o caminho inverso, do disco bilaminar para o cito, para o sincício, penetrando então aqui no sangue dessas lacunas. À medida que o embrião ele vai invadindo o endométrio, haverá a chamada reação desidual. A reação desidual do endométrio controla a invasão do sincício. Caracteriza-se por uma camada de células endometriais que acumulam glicogênio e lipídios, envolvendo e nutrindo o embrião. Então, à medida que o embrião ele vai invadindo o endométrio a partir das enzimas do sincício trofoblasto, o endométrio ele vai ter que reagir a essa penetração. Se ele não reagir, o embrião ele pode escavar tanto o endométrio, levando à sua destruição. Esse sincício trofoblasto precisa ser freado, e vai ser freado pela chamada reação desidual. E essa reação se caracteriza por células endometriais, ricas em glicogênio e lipídios, criam um paredão que vai justamente frear essa violenta penetração do sincício trofoblasto. Após a reação desidual, o endométrio passa a ser chamado de decídua, e as células que o compõem são chamadas células deciduais. De certa forma, a reação decidual não é só um papel de frenagem do sincício trofoblasto, ela também tem um papel nutridor, porque as enzimas do sincício trofoblasto, ao degradarem células deciduais ricas em glicogênio e lipídios, haverá a transferência desses nutrientes para a própria estrutura do sincício trofoblasto. Resto de células das glândulas e capilares sanguíneos rompidos no endométrio penetram no sincício trofoblasto por lacunas. Já havia falado isso para vocês. Então, tanto os capilares rompidos como também as glândulas rompidas terão seus conteúdos invadindo as lacunas. Conteúdo dos capilares é o próprio sangue e conteúdo das glândulas são os produtos das células degradadas dessas próprias glândulas. Então, as células das glândulas serão degradadas e o conteúdo será liberado dentro das próprias lacunas do sincício. Ao 9º dia de desenvolvimento pré-natal humano, ocorre troca de substâncias entre as lacunas e o sincício trofoblasto, o que se caracteriza como circulação útero-placentária primitiva. Então, eu posso usar o termo placenta primitiva, inicial, imatura, primordial, a partir do 9º dia após a fecundação, porque já configura uma troca de substâncias entre o sincício e a decídua endometrial. Então, nós temos aqui que lembrar que o cito, o sincício e a decídua formam a placenta primitiva, primordial ou imatura. Lembremos que o cito e o sincício correspondem à parte embrionária da placenta, já a decídua endometrial corresponde à parte materna da placenta.
Cito e cistitrofoblasto correspondem às chamadas vilosidades coriônicas primárias. Aqui você observa então o sincício, o citotrofoblasto, o disco bilaminar com essa camada de células azuis, o epiblasto, e essa camada de células alaranjadas, o hipoblasto. Aqui sobre o epiblasto você observa a cavidade amniótica e aqui embaixo você observa a cavidade vitelínica. Então a implantação é concluída por volta do 10º dia após a fecundação. O cistitrofoblasto possui atividade endócrina, passando a produzir o hormônio HCG. O hormônio HCG é o hormônio gonadotropina coriônica. Esse hormônio vai assumir o papel que era do LH lá na segunda etapa do ciclo menstrual. Lembremos que o papel do LH era estimular o corpo lúteo a liberar esteroides, estrógenos e progesterona. Então o HCG vai assumir o papel do LH, então ele vai passar a produzir estrógeno e progesterona que vão manter a gravidez. O HCG no sangue ou na urina é a base dos testes de gravidez. Então, os testes de gravidez, tanto os testes de farmácia, que são feitos com urina, como os testes de laboratório, que são testes feitos com sangue, eles buscam confirmar a gravidez a partir da identificação na urina ou no sangue do hormônio HCG. Esses testes são feitos à base de anticorpos. Ao final da segunda semana, o cistitrofoblasto produz HCG suficiente para dar positivo o teste de gravidez. Ao 13º dia de desenvolvimento pré-natal humano, as projeções do citrofoblasto para o cistitrofoblasto formam as vilosidades coriônicas primárias. Então, o que vem a ser uma vilosidade coriônica primária? É justamente essa massa de citotrofoblasto invadindo a massa sensicial. Ao 16º dia de desenvolvimento pré-natal humano, as vilosidades coriônicas primárias são preenchidas por mesoderma extraembrionário, formando as vilosidades coriônicas secundárias. Então essa região verde aqui, que corresponde ao mesoderma extraembrionário, quando invadir essa região do citrofoblasto, juntamente aqui com o sincício, formará então as vilosidades coriônicas secundárias. Então vilosidades coriônicas secundárias correspondem ao mesoderma extraembrionário, que invade a massa do citrofoblasto, que está em contato aqui com a massa sensicial. Então o conjunto formado pelos três corresponde às vilosidades coriônicas secundárias. Ao 21º dia de desenvolvimento pré-natal humano, o mesoderma extraembrionário diferencia-se em vasos capilares, formando as vilosidades coriônicas terciárias. Então, quando dentro dessa região verde aqui, vasos começarem a surgir, capilares começarem a surgir, e eles começarem a ser identificáveis, teremos então a formação das vilosidades coriônicas terciárias. Lembremos que as vilosidades coriônicas correspondem à parte embrionária da placenta. Até a nossa próxima aula.